agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Paz do Senhor. Amém. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Agora tô. Pai do Senhor, pastora. Eu tô ouvindo bem baixinho, mas Tá baixinho? não Deixa eu botar meu fone. Deixa eu ver o fone. Melhorou, pastor, agora? bem baixinho. Tá baixinho? Mas tá conseguindo me ouvir? Tô. Essa manhã, temos a oportunidade, né, do Espírito Santo de Deus nos acordar, nos dando fôlego de vida, nos dando mais um dia de vida, né, nos permitindo estar viva, respirando, né, com saúde. E eu, ao me levantar, né, vim aqui para a sala e estava assistindo o canal 14, Mulher e seus Desafios. E a irmã ainda não estava ministrando, mas estava dizendo o texto, né, que ia ministrar. E aí eu estava comentando com meu esposo, né, que eu estava dizendo para ele, estou interessada nesse texto, que é o que Deus trouxe assim para o meu coração, e eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. É um texto muito conhecido em Daniel, capítulo 6, né? Quem está assistindo, né? Acho que desde que está aí, está em casa, né? Bruninha ou Camilinha, né? Está assistindo Mulher Seu Desafio, né? E ela está lendo nesse texto, mas ela está ministrando, mas eu estou aqui, né? Fazendo a live. Não sei o que ela está ministrando, mas eu sei que com certeza sendo usada pelo Senhor. Mas aí eu quis compartilhar com vocês. Daniel capítulo 6, tá certo? Eu vou ler. Dário achou por bem nomear 120 sardapas para governar todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel destacou-se tanto entre os supervisores e os seus sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuravam motivo para acusar Daniel em sua administração governamental. Mas nada conseguiam, não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim, os supervisores e os satrapas, de comum acordo, foram falar ao rei: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, satrapas, os conselheiros e os governadores concordaram que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, o rei emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos médios e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou e decretou. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima,
onde a janela davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Eu sei que talvez, né, você que me acompanha as ministrações, né, a palavra, eu sei que você talvez vai estar, né, lembrando, talvez, de algumas ministrações, porque eu já ministrei nesse texto algumas vezes, eu já ministrei nesse texto, e sempre que eu lembro desse texto, sempre que eu medito nesse texto, ele traz uma reflexão, né, para a minha vida, um ensinamento, porque a palavra de Deus produz isso em nós, né, esse crescimento, porque ela é viva, porque ela é eficaz, ela tem poder, né, para transformar as nossas vidas, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E aqui, né, a gente sabe que quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né, assim, foi levado cativo de Jerusalém, né, assim, foi escolhido pelo rei, pessoas qualificadas, onde pudesse, né, assim, aprender da lei, né, peças dali do reinado. E a gente observa que lá no capítulo 2, você vai observar, capítulo 1 é o capítulo 2, que quando Daniel, deixa eu só confirmar, quando Daniel ele é levado cativo, capítulo 1, né, quando ele é levado cativo, você, quando olha para pelo primeiro acontecimento, primeiro fato, logo você vai observar, né, e ver, né, assim, que Daniel, ele não muda suas convicções, né, assim, diante de aflições, diante de pessoas, diante de costumes, porque existem pessoas que é crente, né, assim, mas é aquele crente camaleão, né, assim, aquele crente que vai se adaptar, aquele crente que vai mudar, né, assim, no caso como camaleão, né, mudar a sua cor, mas existe crente que vai mudar as suas convicções, a sua personalidade, né, assim, diante do medo, diante da sociedade, diante de um veredito, diante de pessoas, né, assim, diante de um interesse que tem, né, assim, de adquirir, né, uma bênção, diante daquela situação que está passando, ela vai mudar a sua essência, ela vai mudar aquilo que ela aprendeu, aquilo que as suas convicções, porque a gente precisa entender que Daniel, né, assim, ele foi instruído por isso, né? Seus pais o ensinou, né, a guardar os mandamentos do Senhor, a ter no seu coração, né, os mandamentos do Senhor, aquilo que o Senhor dizia. Lembra lá quando a gente começou a ler o livro, né, de Êxodo, em quando o povo do Egito é tirado, o povo de Deus, o povo de Israel é tirado do Egito, e aí a gente vai, as meninas, eu estou dizendo a gente porque, né, a gente estudou, né, a palavra, a gente viu os mandamentos do Senhor, viu, né, lá no livro de Josué, que o Senhor diz, né, ó, imputa, né, coloca isso na cabeça dos teus filhos, para que isso, né, assim, eles cresçam, passam esse ensinamento de geração a geração aos teus filhos, aos filhos dos teus filhos, né, aos filhos dos teus filhos, né, assim, ou seja, que esse ensinamento da palavra de Deus fosse ensinado, né, para toda geração, para que não viesse dizer assim, não, eu fiz isso de errado porque eu não tinha o conhecimento. Então, Daniel, ele tinha sido instruído pelos seus pais, né? Assim, ele era um jovem temente ao Senhor, que guardava os mandamentos do Senhor, ele tinha princípios, né? Assim, e que, diante de qualquer situação em que ele se encontrava, né? Assim, ele não mudaria, né, as suas convicções, os seus ensinamentos, né, os mandamentos do Senhor que ele tinha guardado em seu coração. No capítulo 1, a gente vai ver muito bem isso. Quando ele está lá no palácio, né, assim, existem pessoas que
diante, né, do palácio, diante de uma riqueza, diante de uma prosperidade, diante, né, de algo que vai lhe trazer, né, benefícios, né, assim, ele muda, ele vai se adaptar, ela vai se adaptar àquela situação. A Bíblia diz que Daniel estava no palácio, mas a Bíblia diz que Daniel, ele tomou uma decisão a não se contaminar com os manjares do rei, né? Ou seja, ele não mudou as convicções, ele não mudou, né, o seu pensamento, ele não mudou, né, assim, os mandamentos do Senhor que ele guardava, e ele não quis, né, participar daquelas iguarias que estavam ali sendo oferecidas, né, para todas aquelas pessoas que estavam ali naquele banquete, e dentre elas Daniel e seus amigos, né, assim, que estavam com ele. Ele decide, e a Bíblia diz, né, que ele até faz, né, assim, e fala, né, com o chefe, né, da alimentação, e ele diz assim, olha, vamos fazer o seguinte, né, assim, durante os 10 primeiros dias, nós nos alimentamos tão somente de legumes, né, assim, e frutas, e depois tu avalias, né, assim, a aparência nossa, né, e daqueles que se alimentou com todos os manjares que lhe foram oferecidos. E a Bíblia diz que aquele que guarda os mandamentos do Senhor, por ele é sustentado mesmo, Senhor, sabe? Deus, ele cuida. Lá em 1 Pedro diz que lançamos sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de nós, né? Então, Daniel lançou diante do Senhor, com certeza, né? Assim, porque Daniel tinha sido levado cativo para a Babilônia, né? Assim, estava naquele palácio, mas ele não deixou seus princípios, né? O que ele tinha aprendido, suas convicções, aquilo que Deus tinha falado ao seu povo, aquilo que Deus tinha ensinado a seu povo, diante daquelas iguarias oferecidas, né, pelo rei. Porque quantas pessoas não se vendem, quantas pessoas não se trocam pelas iguarias, né, que o rei, né, assim, está oferecendo, né, assim, diante de uma situação em que você está. Daniel, ele não estava na sua terra natal, ele não estava diante da sua família, né? Ele não estava num lugar tão confortável, ele tinha sido levado como cativo para a Babilônia, mas ele não deixou que as riquezas do reino, que as iguarias do reino viessem a tomar o lugar de tudo aquilo que o Senhor falou, de tudo aquilo que ele aprendeu com seus pais, do que o Senhor determinou, ensinou para ele. E ele decide a não se contaminar. Não se contaminar. Ele diz, sabe aquela expressão, bom, eu estou aqui dentro, assim, não tenho opção, mas eu tenho a decisão de não me contaminar. Lá no livro de Romanos 12, você vai ouvir o Senhor falar, né, assim, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Hoje nós estamos vivendo um evangelho onde, né, o mundo é que tem transformado os cristãos. Os cristãos, né, sendo adaptados, né, a princípios, a valores, né, assim, do mundo. Pessoas do mundo querendo introduzir em nós, né, isso como normal, como comum, que não é pecado, e muitas vezes nós estamos aceitando, né, assim, porque às vezes sorrateiramente, às vezes estão entrando na nossa mente, na nossa vida, né, assim, e mesmo, até porque é um texto que eu gosto muito quando o Senhor está orando, né, pelos seus discípulos, e o Senhor diz assim, eu não vos peço que tire do mundo,
mas que o livre do mal, né? Ou seja, querido, nós estamos aqui nesse mundo e talvez você está dizendo, pastora, mas eu estou aqui, tenho que dançar conforme a música. Não, querido. Né? Assim, Deus não vai te tirar muitas vezes da situação, Deus não vai te tirar deste mundo, mas Ele quer a tua decisão, o teu posicionamento, né? Assim, diante daquela situação, diante do que você está vivendo. Será que você vai querer se contaminar com as iguarias do rei? Ou pela segunda vez, como nesse texto, que me chama muito, muita atenção. E aí eu estava compartilhando com meu esposo, né, assim, e eu estava dizendo, talvez, né, alguns crentes iriam até aproveitar, né, assim, criticar a atitude de Daniel, né, dizendo, precisa disso, precisa dele se mostrar desta maneira, porque a palavra de Deus nos diz, lá no livro de Mateus capítulo 6, quando forem os horários, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Deus, né, ao teu Pai, que em secreto te vê e te recompensará, né? Foi até uma das campanhas nossa, né, assim, que a gente fez no nosso grupo e que Deus muito abençoou e fez muita maravilha, né, durante toda aquela campanha. Mas é diferente. Quando eu estava compartilhando aqui com meu esposo, né? Assim, Daniel teve o entendimento, né? Assim, que aquela situação não provinha de Deus, porque o Deus que nos vê em secreto é o Deus que nos vê como vê Daniel. A Bíblia diz que, como de costume, né? Assim, Daniel orava ao Senhor. O costume, né, que Daniel tinha, a intimidade que Daniel tinha com Deus, de buscar a presença dele, né, com as janelas abertas, orando, clamando ao Senhor. Ele entendia, Daniel, que não era Deus ouvir a sua oração pelo fato da janela estar aberta, não. Era por causa da intimidade que ele tinha com Deus, a busca que ele tinha com Deus, né? A entrega que ele tinha com Deus, porque você pode orar dirigindo, você pode orar no seu quarto, você pode orar quando estiver andando, você pode orar quando estiver lavando a roupa, você pode orar quando estiver cozinhando. E o teu Deus, que em secreto te vê a tua ação, vê o teu coração, ele vai te ouvir. Só que Daniel, diante dessa situação, Daniel não mudou a sua atitude, a sua intimidade, o que de costume ele tinha por causa de um veredito, por causa de homens que procuravam, né, manchar a vida de Daniel. Procurava, né, assim, porque a Bíblia diz que eles procuravam, né, assim, algo que pudesse acusar Daniel, que falar de Daniel, e ele não encontrou. E eles disseram, por quê? Porque Daniel era uma pessoa dedicada, Daniel era uma pessoa fiel, né, assim, ele tinha suas qualidades, ele tinha seus princípios, né, assim, e o fato dele estar no reino, ali, né, cativo, no reinado, não mudava os princípios, não mudava, né, a sua intimidade com Deus, não mudava tudo aquilo que ele aprendeu, né, da parte do Senhor por meio dos seus pais, né, assim, não mudou, ele guardou no seu coração. O lugar, a situação, o medo, a prova não ia mudar, não ia alterar aquilo que Daniel tinha no seu coração, que era a palavra de Deus guardada no seu coração. Davi, com toda a sua sabedoria, ele diz, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus estava guardada no coração de Davi, né? Assim, os decretos de Deus, os ensinamentos do Senhor, aquilo que Deus tinha ordenado para o seu povo.
e em meio à perseguição de Saul, em meio à perseguição de outros reinos, né, assim, não impedia de Davi, né, assim, guardar os seus princípios. Ele não se vendia, ele não trocava, ele não negociava, né, com essas coisas. A mesma atitude a gente vê aqui com Daniel. Daniel, ele não negocia. Embora, né, assim, ele tinha sido levado cativo, escravo, querido. Ele estava num lugar que ele não queria, ele estava numa situação que ele não queria estar, né, assim. Mas Daniel, ele não se vende. Ele não se entrega, ele não negocia a sua intimidade, a sua busca com Deus diante daquela situação. Quantas vezes, né, diante de uma situação, não, eu me lembro, Camilinha, bem no início, né, Camilinha, acho que eu posso, né, falar, ela não se incomoda, porque isso é um testemunho de crescimento, não de repreensão, né, porque Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Mas eu lembro que algumas vezes, né, assim, Camila, eu como pastora dela, Camila, né, veio falar comigo acerca, né, assim, de seu filho, e enquanto na escola, né, assim, algumas atividades que tinham na escola, algumas comemorações que tinha na escola, né, assim, e eu lembro exatamente, né, desse dia em que, assim, a criança, né, era no período junino, né, assim, tinha que se fantasiar, né, colocar de matuto e dava um nome, e você concorria, né, a uma cesta básica, né, assim. E eu falei para ela, eu disse, Camila, Deus, para lhe abençoar, ele não precisa desses meios. Deus, quando quer fazer, Camila, ele faz de maneira sobrenatural, que você precisa entender que você não pode negociar os teus valores. A palavra de Deus diz que ensina o teu filho no caminho que deve andar, não no caminho que eu acho que ele deve andar, mas no caminho do Senhor, porque quando crescer, não venha se desviar desse caminho. Esses princípios inseridos, esses princípios guardados, por mais que você, né, diga, mas eu ensinei ao meu filho, mas hoje ele se encontra afastado. Querida, olha, aquele que tem os mandamentos do Senhor no seu coração, aquele que é do Senhor, querida, ele pode até se afastar, ele pode até, né, praticar algumas coisas, mas o temor do Senhor vai estar no coração dele, porque ele tem os princípios, ele tem a palavra guardada. Mesmo ele cometendo aquele ato, né, fazendo aquele erro, ele sabe que está errado, porque os princípios, a palavra de Deus está no seu coração. E eu me lembro que naquela manhã, né, assim, eu orei pela vida de Camila. E eu disse, Camila, no ato de fé, né, de experiência para a tua vida, né, assim, não permita, né, você não vai ser mal educada, mas você vai dizer a sua fé, né, assim, e você vai dizer que você é evangélica, que você é salva na pessoa de Jesus Cristo, e que não convém, né, assim, utilizar, porque você pode já usar xadrez, né, em qualquer área, porque nós somos do Nordeste, é costume nosso aqui, né, assim, mas neste dia é em comemoração, né, ao São João, né, assim, e então, assim, quando você usa somente nesse período, você se prostra diante daquela atividade. E eu lembro que eu disse, né, para Camila, graças a Deus, eu criei meus filhos em escolas em que eu mostrava, e eles mesmos diziam, né, assim, que não participavam disso, né, assim, nem de reza, nem de festas, né, assim, comemorativas, né, como Carnaval, São João, né, essas outras coisas assim, Cosme e Damião, como as pessoas falam, eles não participavam, e a diretora, né, assim, respeitava, porque nós temos que ter respeito, né, uns pelos outros. E eles mesmos diziam, né, quando ia, eu me lembro que a diretora, né, dizia, é tão lindo, né, assim, que quando a gente ia colocar ou a gente ia fazer, eles mesmos eram pequenos,
eles diziam: não, a gente é crente, a gente não participa disso. Princípios e valores que nós, né, eu e meu esposo, como pai, nós colocamos, né, diante dele a palavra de Deus, ensinamos por meio da palavra de Deus. E eu me lembro nesse dia, não foi, Camila, que ela foi no colégio, né, tirou lá o nome, né, dela que tinha dado, né, no sorteio, e a gente ficou orando. E aí, eu não sei se foi no mesmo dia ou no outro dia, né, assim, mas eu lembro, eu acredito que eu acho que foi até no mesmo dia, mas no período da tarde, né, assim, Camila, né, ganhou uma cesta básica e não foi do sorteio que estava o nome dela lá, né, assim, a tia dela, né, assim, tinha ganhado uma cesta básica de alguém que eu não lembro, né, assim, aliás, 2 cestas básicas, né, aí a tia dela ficou com uma e entregou uma para ela, né, assim, sabe, querido, que quando Deus quer nos abençoar, quando nós guardamos os princípios e os valores, e você vai ver, Daniel não se prostra, Daniel não se vende, Daniel não muda suas convicções diante daquela situação. A Bíblia diz, no versículo versículo 10, né, assim, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Observe, querida, que a Bíblia diz, né, que ele foi para o seu quarto, né, orar ao Senhor como de costume. Ele tinha o hábito, ele tinha o costume de orar ao Senhor 3 vezes ao dia. Ele buscava a presença do Senhor, ele tinha seu momento de intimidade, ele tinha a sua conversa com Deus, ele tinha, né, esse relacionamento com Deus. E diante, né, assim, daquele veredito, porque o texto fala bem claro, quando ele sabe desse decreto, ele vai para a sua casa, ele vai para o seu quarto, né, assim, e ele não se intimida, né, assim, onde no quarto dele tinha janelas, os princípios de Deus. Vai para o teu quarto, fecha a porta do teu quarto, ora ao teu Deus que está em secreto e ele te recompensará. Ele tinha princípios, ele foi para o quarto, ele foi para a sua casa, ele entrou no seu quarto, mas ele não disse, eu vou fechar a janela. Eu vou fechar a janela porque agora houve um veredito que aquele que se prostrar, aquele que adorar a outro Deus que não seja o rei, né? Se prostre o rei Dário, seja lançado na cova dos leões. A prova, a situação, né, assim, que estava passando não mudou as convicções, os princípios de Daniel, aquilo que ele tinha aprendido, aquilo que ele tinha guardado no seu coração, aquilo que o Senhor tinha falado. Talvez você esteja aí me ouvindo, talvez para você não seja uma palavra tão agradável de ouvir, porque você se vende, porque você troca, porque você cede, né, assim, por situações, ou seja, não, eu estou aqui, né, no palácio, não tem nada não, o meu Deus que me vê em secreto, ele sabe que eu estou participando dessas coisas, eu estou fazendo essas coisas, né, assim, eu estou aqui neste lugar, mas no meu coração, sabe aqueles crentes, né, que na hora de pedir a oração, sabe pedir a torta e a direita, a todo mundo, mas na hora de agradecer, diz, eu agradeci aqui com o meu coração, né? Pessoas que verdadeiramente não conhecem a palavra de Deus, porque o nosso Deus, ele nos ensina sobre gratidão, sobre reconhecimento. É esse Deus, e se essa palavra estiver em nós, nós não temos essas atitudes de ingratidão, né? Assim, como muitas pessoas têm, quando a palavra de Deus está guardada no nosso coração. Porque a Bíblia diz que existiam 10 leprosos. E o Senhor curou os 10 leprosos. Mandou fazer o que era de costume, o que era por lei. Vai ao sacerdote.
Aquele leproso samaritano, né, assim, volta e o Senhor pergunta, não foram 10, não foram 10 que eu curei, Ele afirma porque ele sabe que ele fez um milagre. Ele diz, não foi os 10, onde estão os 9? Porque só um voltou. Né? Aquela pessoa que sabe, né, assim, pede ao Senhor, Deus responde, Deus faz, né, assim, e na hora de agradecer, quer agradecer em secreto, quer agradecer somente você e Deus, mas na hora de você pedir, na hora de você, né, estar incomodando, porque tem pessoas que pedem tanto que incomodam, né, assim, outras pessoas, né, assim, e aí você não sabe agradecer. Sabe, Daniel não, ele agradecia ao Senhor. E é tão interessante, porque agora, eu lendo agora, nesse momento, a Bíblia diz que Daniel se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Glória a Deus. Eu posso imaginar pela a intimidade que Daniel tem, né, assim, o texto não deixa claro, né, assim, mas o que lá em 1 Tessalonicenses 5,17 diz? Orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus de você passar pela prova, ser provado, viver, né, no sofrimento, não. É ser agradecido ao Senhor, não ter um espírito murmurador, não ter um espírito de ingratidão, de insatisfação, né, assim, mas, né, assim, ser íntegro, ser fiel, ter caráter, ter a palavra de Deus genuína, verdadeira, sem mistura, sem adaptação, né, na sua vida. Não, esse versículo eu vou adaptar para isso na minha vida, querendo fazer arrumadinho com a palavra de Deus, usar, se levantar, dizer que Deus falou algo que Deus não falou, né? Assim, a gente vê pessoas que não têm princípio, pessoas que não são de Deus, né? Assim, e a Bíblia diz que Daniel, querido, ele agradeceu ao Senhor. Eu posso imaginar que naquele momento em que Daniel fez o que ele fazia como de costume, agradecer ao Senhor, ele deve ter, né, naquele quarto, né, se for aquele crente mais penteca mesmo, aqueles, né, que sabe que o Senhor está nos altos, está nos vales, que está no deserto, como está nas fontes, né, é o Senhor que está conosco. Eu posso entender Daniel dizendo, né, a Bíblia não diz, não, eu estou dizendo, conjecturando, tá? Querido Deus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer como de costume, eu estou aqui, me prostrando diante do Senhor, te louvando e te agradecendo, porque eu reconheço que tu és o Deus único, o Deus verdadeiro, e que eu não posso me prostrar diante de nenhum outro Deus, né, a não ser o Senhor, porque quando a gente cede, né, quando a gente se adapta, quando a gente faz arrumadinho, nós estamos nos curvando diante daquilo que você acha que é a solução, que é resposta de Deus, que é o trabalhar de Deus. Não, querido. A palavra de Deus não ensina isso, não. A palavra de Deus ensina que Daniel agradeceu como de costume. Ele estava dizendo, Deus, obrigado, porque eu estou aqui, ó Senhor, como de costume. A perseguição, esse veredito, não tira a minha convicção que só ao Deus verdadeiro eu posso adorar. Somente ao Deus verdadeiro que eu posso me prostrar, porque os mandamentos tinham sido dados no tempo de Moisés, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu conhecimento, de todo o teu coração. Não terás outro Deus diante de mim. Oh, querida, eu posso imaginar Daniel declarando a palavra de Deus. Pai, eu estou aqui, né? Assim, esse veredito foi falado, Deus, mas eu não me prostro, porque tu diz que não tereis outro Deus diante de ti. Eu não posso me prostrar, Deus, porque tu és o Deus verdadeiro. Não é esse decreto, não é esse veredito, não é essa
prova que vai fazer eu me prostrar, me render, me adaptar, me esconder das convicções, daquilo, Senhor, que o Senhor me ensinou, dos teus princípios, Pai, na minha vida. E eu estava comentando com meu esposo, né? Alguns crentes poderiam fazer o seguinte, fechar a janela, orar em silêncio e ainda usar a palavra de Deus, porque tem disfarçado de crente, né? Tem Nabal, tem mulher de Jeroboão, né? Assim, que se disfarça com a leitura da palavra, se disfarça com a Bíblia debaixo do braço, se disfarça com o falar de línguas, se disfarça de um monte de coisa, mas a palavra de Deus não é genuína, porque diante da prova, diante do veredito, nós vemos a fé, nós vemos, né, a convicção daquelas pessoas, nós vemos quem verdadeiramente aquelas pessoas servem, quem verdadeiramente aquelas pessoas são. Porque com Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer, né? Deus não deixa perto de você, né, lixo, pessoas mentirosas, pessoas, né, que não têm princípios, que não guardam a palavra do Senhor no seu coração. Deus sopra realmente para longe de você, porque Deus conhece o teu coração, conhece a tua convicção, conhece, querido, que em meio a veredito você não se vende, você não se troca, você não se adapta, né? Não faz uma misturadinha e ainda usando a palavra de Deus. Porque hoje vai ter muita crente ainda dizendo, ué, mas Deus diz, né, que eu entro no meu quarto, feche a porta do meu quarto, ore a Deus que está em secreto. Eu estou aqui nessa situação, mas o Deus que me vê, né, assim, que me vê em secreto, Ele sabe. Eu estou orando aqui em secreto, eu estou aqui nesse palácio, eu estou comendo desse manjar, né, eu estou participando, eu estou desfrutando, né, assim, de dinheiro ilícito, né, de situação. Mas não sou eu, é fulano, mas você não sabe? Né, assim, e aí ainda dizer que é Deus que fez isso, Deus que fez aquilo. Mentira, querido. Aqui não foi ação de Deus, não. Aqui não foi, não. Foi os Sadápios, foi esses outros governantes que por inveja de Daniel, por não aceitar Daniel, não se render, não se misturar, não se praticar as mesmas práticas deles, que eles estavam ali porque tinha pessoas que tinham sido levadas cativo também e estavam comendo dos manjares de Deus. Daniel e seus amigos, não. E quando nós temos essa convicção, quando nós nos colocamos nessa posição, querido, quanta calúnia, quanta pedrada, né? Quanto disse-me disse, quanta falta de verdade, né? Dizendo, acusando contra você. Mas a Bíblia diz que Daniel, ele, como de costume, ele ora ao Senhor. Ele não se vende. Ele não troca, né, a sua intimidade, aquilo que ele viveu, né, assim, os manjares do rei poderia ser, porque eu sou nutricionista, né, mas diante, né, do manjar de Deus, do manjar do rei, né, assim, carnes, vinhos, né, aquele banquete, porque a Bíblia diz que era um banquete. Mas Daniel e os seus amigos dizem, nós vamos preferir comer simplesmente legumes, né? Frutas. Aí você coloca, né, uma fruta ou um legume, né, uma salada. Aí você vê uma lasanha, você vê um churrasco, querido, né? A não ser quem é vegetariano, né? Assim, mas não quero comparar, né? Assim, que é algo muito mais atrativo. Mas Daniel disse, pode ser até atrativo, pode ser bom, mas eu não quero me contaminar. Não é? Às vezes a gente olha, né, Camila, e diz, não, ali é muito bom, ali é bonito, ali vai produzir, e aí se enche. Ele diz, eu prefiro ficar, né, assim, eu estou dizendo, eu como nutricionista, eu prefiro comer chuchu, né?
que é sem gosto, que se adapta a qualquer outra coisa que se coloca. Se você coloca no feijão, ele fica um gosto de feijão. Se você coloca na carne, ele fica um gosto de carne. Né? Assim, né? Eu prefiro do que comer essa lasanha, do que comer, sabe, sei lá o que, um prato, né, muito excelente, aquele que você gosta, aquele manjar. Porque tem gente que se vende, prefere, né, assim, ter, né, se vestir, ter marcas, ter isso, ter aquilo, né, assim, do que ter a presença do Senhor. Porque se engana, na verdade, nunca foi crente, nunca foi salvo, né, na pessoa de Jesus Cristo. Daniel não. Daniel diz nesse veredito, não tira a minha intimidade com Deus. Esse veredito não tira, né, o que eu tenho de costume, que é ouvir, que é agradecer ao Senhor em tudo. Mesmo nessa prova, né? Porque deixa muito claro que diante do veredito, não sou eu, a palavra diz, que diante desse veredito, Daniel vai para sua casa, vai orar ao seu Deus, entra no seu quarto e ora ao seu Deus, agradecendo como de costume. Porque tem crente que só sabe buscar o Senhor quando está na prova. E ainda na prova começa a se queixar. Mas, Senhor, né? E isso. A Bíblia diz que Daniel foi agradecer como de costume. Ele agradeceu ao Senhor. Mesmo aquele veredito, ele estava grato ao Senhor. Ele estava naquele mesmo lugar. Ele estava naquela mesma hora. Como de costume ele tinha. A Bíblia diz que esses homens continuaram tentando contra a vida de Daniel. Avisa o rei. A Bíblia diz que Daniel é lançado na cova dos leões. Daniel se continua na mesma posição, porque ele diz, não é cova, não é manjar, não é decreto que muda minhas convicções, que muda aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito que o meu Deus pode fazer. A Bíblia diz que Daniel, quando é lançado na cova dos leões, a Bíblia diz que Daniel diz, rei, fica tranquilo. O meu Deus, se ele quiser, ele pode me livrar. Sadraque, Mesaque e Abednego disse a mesma coisa. Olha, se o nosso Deus fica tu sabendo, ó rei, que se o nosso Deus quiser, ele pode nos livrar da fornalha ardente. Mas fica tu sabendo que mesmo que ele não nos livre, nós não nos prostraremos diante de ti, porque há um decreto, há um mandamento de Deus que eu não posso adorar nenhum outro Deus que não seja o Deus verdadeiro, o Senhor. E quantas pessoas, né, que conhecem o mandamento, que conhecem essa palavra, mas diante de veredito, diante de manjar, diante de situações, se prostra, se vende, negocia. E nessa manhã, né, assim, como essa palavra falou ao meu coração, né, assim, porque seja no trabalho, seja em qualquer lugar onde você esteja, talvez num lugar não tão agradável, né, assim, mas as suas convicções não mudam, né, assim, é difícil você estar no trabalho e só você ser luz e pessoas que não são de Deus, né, porque eu afirmo que não é de Deus, né, assim, que acha que o problema sou eu ou é você, não é? Porque alguém se levanta contra você, persegue você. Não, querido. É simplesmente porque você é luz. E não há comunhão, luz com as trevas. Então, em qualquer lugar, você sempre vai impactar. Em qualquer lugar, né, onde tem trevas, você não vai ser bem vista. Né? Algo vai incomodar, né? Algo vai, né, perturbar mesmo aquelas pessoas. Sabe por quê? Porque você é luz. Daniel estava fazendo dele. Daniel estava sendo fiel.
Daniel trabalhava, porque a Bíblia diz que eles mesmos, aqueles que intentaram contra a vida de Daniel, eles mesmos tiveram que testificar da vida de Daniel. Ele disse, a gente não consegue encontrar um defeito nele. Ele tem qualidades. Ele faz muito com muita dedicação. E a Bíblia diz que ele disse, então vamos procurar na lei do Deus dele. Sabe por quê? Porque Daniel, querido, ele não participava. Ele estava ali, mas ele não participava daquelas iguarias, daquelas conversas, daqueles assuntos, daquelas atitudes. E quando a gente volta para o lixo, né, assim, aí a gente vê verdadeiramente, né, assim, que pessoas sabem, né, assim, quem é as atitudes e faz porque, na verdade, a pessoa é igual. E por isso que não tem adaptação, né? não tem diferença, né, do lugar. Ela consegue se adaptar a estar ali, né, a estar vivendo naquele reino, ou vivendo naquela situação. Por quê? Porque é tão quanto, se não é pior. Não é? Então, assim, Daniel disse não. E a Bíblia diz que por causa, né, dessa posição de Daniel, Deus honra Daniel. Porque Daniel, ele dá graças a Deus. Ele rende graças ao Senhor. O medo, o decreto, não muda a intimidade que ele tem com Deus. A Bíblia diz que ele ora ao Senhor agradecendo. A palavra do Senhor fala que por causa dessa atitude de Daniel, aqueles homens ainda tiveram mais raiva, né? Assim, igual os irmãos de José, né? Quando recebeu a túnica, passou a odiá-lo mais. Ou seja, ele já odiava a ele, né, assim, porque ele é um escolhido, porque ele é um separado. Há quantas pessoas passam a lhe ter mais e mais ódio, né, assim, porque vê verdadeiramente, né, assim, Deus na sua vida. Né? Deus vê, Deus abençoando, Deus prosperando, Deus fazendo. E eu não estou falando prosperidade de dinheiro, não. Viu? Não estou falando prosperidade de dinheiro, não, porque prosperidade ela não está só em dinheiro, né? Assim, porque muitas vezes você não tem nada, mas você é mais próspero do que alguém que tem muita riqueza, né? Assim, muito tesouro. É verdade. A Bíblia diz que ele é jogado na cova dos leões, mas ele não negocia a sua fé, ele não negocia a sua intimidade com Deus. Ele não se vende, porque tem pessoas que, se tivesse nessa situação de Daniel, dizer assim, vou lá para o quarto, vou orar em secreto, né? Ninguém vai ver, só Deus vai ver. O que importa é só Deus, né? Ver. Tem crente safado, mesmo crente que não vale nada, né? Que diz assim, não, mas Deus está me vendo. Deus está me vendo. Só Deus, eu preciso só mostrar a Deus. Daniel não fez questão, não, porque ele sabia que essa situação não era do Deus vivo que estava produzindo na vida dele, não. Era daqueles invejosos. A Bíblia diz que ele é lançado na cova dos leões. E há texto maravilhoso que a gente pode ver que Daniel estava lá, na cova dos leões. Né? Os leões famintos, a ponto de devorar. Eu posso imaginar Daniel, como de costume, né? Eita, peraí, disse Leão, de costume, essa hora, é orar ao Senhor. Imagine, dentro da cova dos leões, Senhor, eu te louvo. Eu te agradeço, Senhor, porque eu estou aqui, né? Daniel orando. A Bíblia diz que os leões ficaram mansinho. Né? Há um louvor de Mara Lima, né, que diz, deita em cima do leão. Aí tem travesseiro, Daniel, deita em cima do leão, né? Porque nesta noite Deus fez o leão jejuar. Disse, eita, carne fresca, mas não quero comer. Dessa noite Deus fez, né, assim, o que fez com os corvos, né, que a Bíblia diz que o Senhor ordenou aos povos levar
pão, levar carne para Aleluia. Elias. Imagine, um animal ver uma carninha fresquinha, fresquinha, querido, e não comer. Ah, come não, querido, porque quem tem ordem de Deus não toca, o maligno não toca. E eu posso ali imaginar, porque a Bíblia diz que os leões estavam famintos. Mas a ordem de Deus para aqueles leões é: você não come esta noite. Você não come porque tem aí o meu servo que não se prostrou diante Aleluia. das iguarias do reino. Não se prostrou diante do decreto do reino. Não se prostrou. Eu sei que essa palavra está alcançando muita gente. Que talvez, né, assim, como eu disse até a Camilinha, não foi eu, Camilinha, só tenha cuidado, amada, né, assim, para o teu coração não contaminar, nem o teu ouvido, nem a tua mente por um momento passar. Eu vou testar, vou fazer isso mesmo, né, que alguém disse, né, que Deus falou, né, assim, que tinha que se afastar. Eu vou fazer para ver se o meu esposo volta para mim, né, não deixa, querido o teu coração se contaminar, nem a tua mente passar por isso, porque em nenhum momento isso foi palavra de Deus para coração de ninguém, para a vida de ninguém. Certo? Né? Ela foi buscar Bernardo. E não se deixe, querido, não se deixe, né, vender, porque a Bíblia diz que Daniel não se prostrou diante daquele veredito, diante do veredito do rei. Mas Daniel, né, simplesmente confiou no seu Deus, né, não se deixou vender, né, não se deixou, né, mudar por causa de um veredito. O medo, né, de ser lançado na cova dos leões não fez com que Daniel, né, tirasse os seus princípios, aquilo que ele acreditava, aquilo que ele confiava, aquilo que ele tinha aprendido da parte do Senhor. Ele disse: deixo não. Deixo não. Eu continuo fazendo o que é de costume. Em tudo dai graça. Eu quero ser grato ao Senhor. O Senhor, em sua palavra, diz que foi-me bom ter passado, né, pela prova. Porque, olha, querido, Deus, ele nos ensina. Deus, ele nos ensina. Esse Deus maravilhoso que nos mostra. Esse Deus maravilhoso, sabe, que mostra que aquele que não se prostra diante do veredito do rei, diante dos manjares. Veja Esaú. Jacó quis aproveitar que Esaú era o primogênito, né, assim, estava com fome, faz um ensopado, né, de lentilha e diz assim, e Esaú diz: me dá, que ele estava faminto. A Bíblia diz que ele diz: que me vale a primogenitura. Tu quer? Toma a primogenitura. Me dá, né, esse prato de lentilha e troca, vende. Quantas vezes, né, se o inimigo não vai oferecer lentilhas, não é? Para que a gente venda, né, a primogenitura, para que a gente venda a nossa comunhão com Deus, aquilo, os decretos, aquilo que a gente aprendeu. Mas não tem nada não, menina. Eu vou orar em secreto, eu vou ficar aqui em secreto, eu vou buscar Deus em secreto, né? Assim, eu vou continuar, né? Buscando a Deus, me dedicando ao Senhor, aqui no palácio mesmo, porque o meu Deus veio em secreto. Olha, nem o palácio fez com que ele usufruísse de nada dali, porque a Bíblia diz que ele diz: não quero desse banquete, não. Quero não. Eu prefiro comer chuchu, Amém. né?
Eu prefiro comer, né, frutas, legumes, né, assim, que não é tão atrativo e é tão maravilhoso que a Bíblia diz no capítulo 1, que ao passar de 10 dias, a aparência de Daniel e seus amigos era melhor, bem melhor, daqueles que estavam no banquete. Verdade. Daqueles que estavam no banquete. Daqueles que não se venderam, não se prostraram, né? Não se renderam. Daniel, a Bíblia diz que quando o rei, né, amanhece, o rei corre logo e diz, Daniel, e ele diz, viva o rei. E ele, você está vivo? Estou. O meu Deus, o Deus que eu sirvo, que disse que eu não posso me prostrar diante de Deus nenhum, ele me livrou da boca do leão. Ele fechou a boca do leão, porque os princípios de Deus não é negociado. Os princípios de Deus não é invalidado. Deus não vai inventar um decreto que você pode se prostrar momentaneamente, né, por uma situação, né, assim, e aí ele invalidar um princípio que você não pode adorar outro Deus senão o Senhor. Não, Daniel, é porque saiu um decreto. Eu esqueci de, nesse mandamento, eu colocar, abre-se parêntese e você pode prostrar quando você estiver, né, no palácio, quando você estiver sendo caluniada, quando você estiver sendo levada, falada, né, por alguém, ou quando você, né, tiver um decreto que todo mundo tem que fazer exatamente igual. Aí, nesse caso, você pode. Se você observar os 10 mandamentos, não tem abre aspas ou em parêntese, né, uma exceção. Ele diz, não adorarás outro Deus diante de mim, ponto. Ele não diz, quando você estiver na prova, quando alguém disser assim, ó, para ter esse cargo, para ter isso, tu vai ter que dizer que tu não é crente. É, Senhor, tu sabe que eu sou. No meu coração, tu sabe que eu sou crente, né? Mas eu vou dizer aqui que eu não sou somente para eu ganhar isso. Não tem essa exceção, não, querido. A Bíblia diz, não terás outro Deus diante de mim. Daniel guardou os princípios, guardou o mandamento do Senhor. Ele diz, não contamino, não. Eu posso estar aqui, ó, no palácio, mas eu não desfruto dessas iguarias. Né? Ela está aí na tela, né, assim, mas algo que eu estava vendo, né, ela desfrutando, né, da bênção do Senhor, né, naquele hotel ali chique, né, assim que estava. Né? Mas eu me lembro de uma outra viagem que ela foi, né, por essa empresa, e algo que eu achei tão, tão bonito o testemunho dela, que tinha lá umas roupas, não foi, Ivanilza, para vestir, e Ivanilza disse não. Não, eu estou aqui no palácio, eu estou aqui desfrutando dessas coisas mais belas, mas eu não vendo meus princípios, não. Se eu me vestir, se eu estiver participando, eu estou fazendo no mandamento do Senhor, não tem parêntese, não tem, como é? Aspa, né? Assim, nessa situação você pode fazer. Não, não tem não, querido. Daniel disse não tinha parêntese, não tinha, sabe, aspa, que nessa situação eu podia me prostrar somente para eles ver que eu me prostro. Mas no meu coração eu estou de pé, não é assim porque eu sirvo ao Deus Altíssimo, não. Ele disse não. Ele foi parar na cova dos leões. E aí Deus disse, tu guardaste o meu mandamento, Daniel, de não se prostrar. Então também tem a recompensa de eu te livrar desse leão. Porque essa inveja, essa calúnia, né, o que está falando a seu respeito, querido, não vai mudar a sua essência, não. Quem você é em Cristo Jesus, quem você acredita que Deus ele pode operar dentro da fornalha, ele pode operar dentro da cova dos leões, ele pode operar dentro de um decreto, né, que você precisa fazer dessa forma para poder você prosperar. Não, querida, guarde os seus princípios e o Senhor honrará você.
Não precisa você mentir, não precisa você enganar, não precisa você fazer, né, de uma outra forma para que você chegue lá. Não, querido. Deus vai fazer você chegar, você tomar a posição, sentar na cadeira de honra que Deus tem preparado para você, quando você guardar os seus princípios. Porque a Bíblia diz que quando Daniel é tirado das covas do leão, vivo, a Bíblia diz que o rei manda até examinar, a Bíblia diz que não tinha nenhum risco. O leão nem chegou assim, para passar a pata, para assustar ele, né? Porque às vezes o leão quer assustar, né? Assim, ainda nem teve, querido. Eu posso imaginar ele ali, sentado, olhando para Daniel e querendo entender se o animal pensasse, né? Ué, carne fresquinha, mas eu não estou com vontade de comer. Que é isso, hein? O que está acontecendo comigo? Eu estou aqui faminto, uma carne fresquinha, um banquete desse, uma carne santa, né? Porque Daniel era servo do Senhor, né? Assim, uma carne que não é impura. E eu estou aqui e eu não estou com vontade de comer. Como é isso, hein? Se o animal pudesse falar, ele pudesse pensar, talvez ele mesmo ia dizer, não, está acontecendo alguma coisa comigo, eu devo estar doente. Porque eu não estou conseguindo devorar essa presa daqui diante de mim. Ficou lá olhando e não tocou em Daniel, querido. Eu posso ver Daniel, né, como de costume, orando ao Senhor, agradecendo ao Senhor. A prisão, né, com Paulo e Silas açoitado, né, naquela prisão. A Bíblia diz que eles vão orar, vamos cantar louvor ao Senhor? Vamos. E houve um terremoto. O mesmo Deus que cria terremoto, o mesmo Deus que fecha a boca do leão, o mesmo Deus que apaga a fornalha ardente, né, e passeia com você dentro da fornalha. É esse mesmo Deus que, quando você guardar os princípios do Senhor e não se vender, não negociar, né, com a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, ele te honrará. A Bíblia diz que depois que Daniel sai da cova dos leões, né, aqueles homens são jogados lá, né, aqueles que intentaram contra a vida de Daniel é que é jogado nas covas dos leões, né, assim, é lançado na fornalha ardente, né, assim, aquele que fez a forca para Naamã foi ele mesmo, né, para Mardoqueu, é Naamã mesmo que é enforcado naquela forca. O salmista Davi, o rei Davi diz, cavaram a cova e eles mesmo que caíram, né, assim. E como Deus tem falado isso comigo, deixa, filho, cavaram a cova para ver você cair, mas cavaram para ela mesmo cair, para elas mesmo cair. Sabe, querida, é esse Deus que nós não negociamos, né? Que depois da cova dos leões, a honra do Senhor para a sua vida. Amém. Espera, né, no Senhor, receba da parte de Deus, aquele que guarda os princípios, os mandamentos do Senhor. Né? Lá no livro de Deuteronômio diz, se obedeceres, atentares para o mandamento do Senhor, guardar no teu coração, ele começa a lançar, né, as bênçãos que vão nos acompanhar. Mas se obedecermos, se guardarmos os mandamentos do Senhor, que nessa manhã, né, assim, você possa, né, como de costume, de buscar a presença de Deus. Não deixa que, sei lá, se está faltando alguma coisa agora na tua vida, deixar de você buscar a presença de Deus. Né? Quantas vezes tem pessoas que têm o costume de, por exemplo, né, fazer o seu devocional de manhã, mas aí tem uma consulta, aí tem alguma coisa para fazer e deixa de fazer. Deixa não, querida. Acorde mais cedo. Você vai para a consulta de 7 horas, acorde mais cedo. Mas não deixe de ter o seu secreto com Deus, né? De ter o que é de costume que você tem, de buscar a presença dele, de agradecer ao Senhor. E tudo
te irá bem. Tudo te irá bem. Né? Pessoas que muitas vezes a gente estava lendo a palavra, né, assim, pode. E aí, né, né, assim, e muitas vezes as pessoas dizem, pastor, eu preciso ir, mas lia, né, a palavra, estava ali escutando. Eu sempre declarava a palavra de Deus, eu disse, Deus vai adiante, vai abrindo caminho. Tinha pessoas que disseram que quando chegou, né, foi a primeira a ser atendida. Porque esse Deus, ele cuida de você. Quando você guarda, quando você dá suas primícias, quando você não vende, você não negocia, né, aquilo que Deus tem para a sua vida. Que Deus abençoe, né, que Deus, né, possa fazer, né, o que a sua palavra diz, que é viva, que é eficaz, que é penetrante. Essa palavra penetre no teu coração neste dia. Que essa palavra, né, assim, que é viva, que é eficaz, produz na tua vida, né, a certeza que na cova dos leões, né, assim, Deus ele te livra, ele está com você e depois dessa cova, né, assim, tem uma cadeira de honra esperando para você, porque a Bíblia diz que Daniel passou a ser muito mais visto, né, pelo rei, né, assim, porque Daniel não se posta. A Bíblia diz que ele disse: fique sabendo que o Deus de Daniel é o verdadeiro Deus. Não é? Ninguém se prostra mais diante de nenhum outro Deus que não seja o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro. Ah, querido, né? Assim, não negocia, não. Né? Assim, deixa tão somente, né? Assim, pela tua fé, pela tua oração, pela tua intimidade, pela essa tua entrega, você vê aquele que você acha que nem pode, né? Assim, se prostrar diante do Senhor e reconhecer que o Deus verdadeiro é o seu, o que você serve a Ele. Aquele que tem cuidado de você na fornalha, na cova, né, no veredito, em qualquer situação. Que Deus muito abençoe. E Vanessa quer colocar aqui um louvor, tá certo? Eu não sei A qual é. senhora colocar, pastora? Hã? A senhora tem algum celular aí para colocar? Só um momento. Chado, Que eu tenho me nenhum empresta aqui. aí rapidinho teu celular. Deixa aí teu celular, por favor, rapidinho. Tem um louvor que até eu citei, né? De Mara Lima, que é baseado nesse texto. Né, assim. E nós vamos louvar, nós estamos encerrando. Obrigada aí, Jana, né, eu sei que ela está no trabalho, né, assim, entrou agora, mas eu sei que ela vai ouvir depois, né, a ministração, né, que você seja esse agente abençoador, que você possa estar, né, assim, transmitindo essa palavra, né, para o máximo de pessoas que você conhece, né, que precisa buscar. Então, Ivanilza coloca aí também, né? Que ela que sugeriu a gente louvar. E aí, Mas pode ser esse que a senhora escolheu mesmo, que eu estava pedindo para a senhora colocar um, para eu louvar com a senhora. não, é para me ajudar, né, louvar. Vamos. Não sou muito afinada, mas eu estou sempre no Salmo 150. Todo ser que respira, louva ao Senhor.
Fala, Daniel, o que aconteceu? Eu tenho uma cota para entrar. Conta, Daniel, o que vais fazer? Eu também não sei o jeito, é só orar. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. E aquela noite o rei não descansou por causa de Daniel. Até os músculos dispensou. A população pensou pra você. Daniel na cova, morido, morreu. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Uma vez que ele estava no e Deus mandou orar, meu filho se louvou, nesse mesmo dia Deus operou. Amém. O povo se espantou. Passaram horas e minutos, nenhum grito se escutou. De manhã bem cedinho, o rei foi lá pra ver. Voltou maravilhado, Daniel a dizer. Naquela noite eu pude ver presença de Deus a me envolver. Estava morta e o leão também. Eu ouvi uma voz me falando assim. Eu, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não, o leão me escutou. Eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você estiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante a noite, foi sua glória e unção. Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele que fosse se deitar. Durante essa prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você estiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite, nossa glória e unção. Foi o Senhor
Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Deus que se revela, o Senhor é um Deus que sempre presente está em nossas vidas. Ó Pai, em meio a decretos, em meio a veredictos, em meio a Deus a calúnia, em meio a acusações, em meio a apontamentos, ó Pai, o Senhor, ó Deus, em meio a fornalha, em meio a medos que muitas vezes quer sobrevir sobre as nossas vidas. O Senhor diz, aqui presente estou, sou eu que falo, ó Deus, o Deus que lembra para nós que há um costume, há uma intimidade que temos com o Senhor, que por causa de decreto, por causa de um pecado, por causa de um erro, Pai, não anula a nossa intimidade com o Senhor. Ó Deus, não anula, Senhor, a nossa intimidade, todo relacionamento, Senhor, que Tu se formou, que o Senhor criou, ó Deus, conosco. Ó querido Deus, o Deus que nos quer, ó Deus, a levar a uma vida de santidade, a uma vida, Senhor, de busca. Mas o Senhor, o Deus que conhece as nossas imperfeições, mas que por meio das nossas imperfeições não anula a Tua escolha, Pai, sobre as nossas vidas, que você nos escolheu, que você, Senhor, sabia que existia uma cova, que existia uma fornalha, que existia um erro, que existia um pecado, que, ó Deus, e queria manchou as nossas vestes, mas não anulou o Teu sangue poderoso, que nos lava, que nos limpa, Senhor, de todo nosso pecado. Ó Deus, não é um veredito que anula, Senhor, a nossa intimidade com o Senhor. O que nós temos de costume de ouvir a Tua voz, de ter um relacionamento contigo, Pai, de reconhecer, porque a Tua palavra diz que as Tuas ovelhas ouvem a Tua voz e obedecem. Oh, querido Deus, nós Te louvamos por esse dia. Nós Te agradecemos, Senhor, por esse dia, Senhor, por a Tua palavra nesta manhã ter alcançado as nossas vidas, alcançado a vida de cada um que está aí do outro lado, ouvindo, glorificando o Teu nome, Senhor. Ó Deus, testificando de como essa palavra é viva, como essa palavra é eficaz, que não foi por um acaso, Senhor. Ó Deus, obrigado, porque não é um presente desse, que um realizar de um pedido, né, que eu pedi ao Senhor, né, que era essa cirurgia, não impede, ó Deus, da sensibilidade de ouvir a Tua voz, me colocar, ó Deus, como transmitir, ó Deus, aquilo que dessa manhã, ó Deus, o Senhor falou ao meu coração e ao coração de cada um que está aí do outro lado. Que, ó Deus, por causa de manjares do reino, porque, ó Deus, o banquete parece tão bonito, tão agradável, tão apetitoso, Senhor, se misturar, se vender. Ó Deus, quantos hoje não estão precisando dessa palavra, ó Deus, do Senhor, fortalecendo, firmando o posicionamento, ó Deus, aquilo que crê, aquilo, Senhor, que tem convicção, os Teus mandamentos, Senhor, guardado no seu coração. Ó Deus, que a Tua palavra, ela possa produzir nessa manhã milagres em nossas vidas. Assim como por meio de milagre, de um obedecer, de um costume de buscar a Tua presença. Ó Deus, Daniel orou ao Senhor, agradeceu ao Senhor, e o Senhor o livrou daquela cova, daqueles leões famintos, desejosos em devorar, ó Deus, a sua vida, porque refletia comunhão, refletia, Senhor, intimidade contigo, Pai.
Ó Deus, quantos leões estão famintos para devorar as nossas vidas, ó Pai, porque a nossa vida transpira intimidade contigo, comunhão contigo, Senhor. Ó Jesus, achando que porque está faminto vai nos devorar, vai acabar, mas nós sabemos que no meio dessa cova o Senhor nos ouve, o Senhor nos socorre, o Senhor vem ao nosso encontro. Que o Senhor abençoe a cada vida que com toda paciência pode escutar essa palavra, Senhor, pode refletir essa palavra, pode até, Senhor, entender, ó Deus, porque o Senhor falou, aplicou essa mesma palavra, ó Deus, em áreas diferentes da sua vida, Senhor, e por isso, Senhor, nós te louvamos. Assim, Senhor, como o Senhor faz brotar a semente e produzir fruto. Seja assim, Senhor, a tua palavra em nossas vidas, produz em nossas vidas, neste dia, nesta manhã, milagres para a glória do teu nome. Ó Deus, eu coloco a vida de cada uma, Senhor, que entrou, que nessa live, que está escutando, que vai ouvir essa ministração, né, logo mais, que a tua palavra que transforma, que liberta, que alcança, Senhor, que transforma a vida, possa impactar essas vidas e ser por elas alcançada, transformada para louvor da tua glória. No nome precioso de Jesus. Amém. Deus abençoe, obrigada, né, a cada um, obrigada aí, né, que dividiu a tela, Camilinha, a Bruninha, né, Ivanilza, também, Jana que entrou, a Adriana também entrou, outras pessoas que entraram aí, que estão ouvindo nessa palavra, que participou também, né? Dizendo aí, né, que palavra tremenda, glória a Deus, que é a Deus mesmo que devemos glorificar e exaltar. Nós somos somente um instrumento nas mãos dele, mas é tudo por ele, por meio dele, por ele, né, que realizamos todas as coisas, né? A Deise, obrigada aí, né, Deise, falou para, né, a Deise, obrigada também, que Deus abençoe, né, a vida de cada um, que essa palavra, né, você possa meditar neste dia, né, assim, e que você possa deixar essa palavra produzir em você, né, aquilo e que ela foi designada neste dia para a sua vida, como foi para a minha. Que Deus abençoe. Um beijo no coração, um dia de excelência para a sua vida, né? A nossa irmã Bruninha aí, provavelmente, eu acho que foi trabalhar, que ela está com carinha de sono, né? Assim, não? Vou ainda mais tarde. Vai trabalhar hoje, né? Assim, mas ela vai estar salvando esta ministração, tá certo? E ela vai colocar lá no canal, tá certo? Que você seja esse agente abençoador, que você curta, né? Comente, né, lá, compartilhe no nosso canal, para que essa palavra seja, né, lançada, entregue para outras pessoas, já que você, né, não quer que essa palavra seja alcançada, mas curta lá, comente alguma coisa aqui no YouTube, né, Bruninha, para entender que é importante, e aí ele vai começar a disparar essa palavra, essa ministração para outra pessoa, né? Então, se você não quer que essa palavra seja alcançada, mas pelo menos comente, né, assim, curta, né, assim, para que, já que você não envia outras pessoas, e a você que envia, muito obrigada, né? Eu vejo aí, né, pessoas que colocam nas suas redes sociais, né, essa palavra, Deus abençoe, só tenho gratidão, né, por sua vida. E faço como, não sou Noemi, mas faço como Noemi, né? Que o Senhor retribua, filha, o teu feito, né? Então, isso que você faz de propagar o Evangelho, seja recompensado, retribuído, né? As bênçãos do Senhor alcançado a sua vida, tá certo? Não é a mim que estão sendo conhecido, mas a palavra de Deus, né? Porque nós só somos instrumentos nas mãos do Deus vivo. Que Deus abençoe. Obrigada pela companhia de cada um. Fiquem na paz. Beijo. Eita, Angélica entrou agora. Depois tu assiste, Angélica. Lá, tá certo? A mensagem, tá bom? Um excelente dia para cada um de vocês. Beijo.